uma voz bonita hoje. Igual o resto do pessoal do louvor, estão tudo com a voz linda hoje. Hoje a igreja louvou ao Senhor de uma forma diferente. Aleluia. Você crê que Deus tem coisas novas para nossas vidas nessa noite? Deus tem. Deus tem renovo. Deus tem restauração. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1. Aleluia. Podem permanecer sentados mesmo. Atos no capítulo 1, quinto livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Atos no capítulo 1, quantos encontraram? Amém? A partir do versículo 3, vamos lermos a palavra do Senhor nessa noite. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. De quem Lucas está falando? De Jesus. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito tempo depois, ou não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quanto dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, um dia de caminhada. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos estes perseveravam. Irmãos, repita comigo essa palavra. Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Glória a Deus. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Até aqui. Curve sua cabeça, feche os teus olhos. Faça uma oração dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite, eu preciso de mais. Fala com o Senhor, tudo que eu tenho vivido, Pai, não é o suficiente para que eu permaneça na Tua presença. Porque muitas vezes o que o diabo tem colocado no seu caminho é mais agradável aos olhos
do que estar na presença de Deus. Então faça essa oração neste momento. Ore ao Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo nesta noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja por intermédio da tua palavra. Fala comigo, Pai, por intermédio da tua palavra. Testifica, Senhor, aquilo que tu iniciou aqui, ó Pai, nesta reunião. E concretiza, Pai, a tua vontade sobre este ambiente. Pois este é o pedido que nós fazemos a ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar hoje bem pausadamente, não porque eu quero falar pausadamente, porque eu preciso pegar fôlego e força para poder falar. Essa semana foi uma semana bem difícil, mas Deus me deu graça e eu estou aqui nesta noite. E o que nós estamos falando aqui nesta noite, a partir de agora, é algo que mudou a história do mundo. O dia de Pentecostes, ou a manifestação do poder do Espírito, no meu ponto de vista, foi um ato que mudou a história de muitas vidas. Talvez você fique pensando, ou está pensando, que eu estou exagerando de colocar desta forma. Mas para mim, entender que um Deus poderoso, que criou os céus, criou a terra, e tudo que nele há, e tudo que na terra existe, que criou todas as coisas, para mim, o dia em que esse Deus escolheu morar dentro de mim, é um dia para ser celebrado. O dia que Deus escolheu para morar no teu coração, no coração do homem, é um dia que poderíamos, não somente nós cristãos, mas toda a humanidade celebrar. Porque o fato de um Deus que criou todas as coisas, morar no coração, na vida do homem, isso poderia fazer com que o nosso mundo fosse um mundo melhor, que o nosso mundo se tornasse um planeta melhor, se todos tivessem esse Espírito, ou fossem guiados ou direcionados por esse Espírito. Mas Jesus, ele nos alertou, aliás, Jesus, ele nos disse, que esse Espírito não seria para todo mundo. Inclusive ele falou que esse Espírito, o que está em vós, o mundo lá fora não pode receber. Então eu já começo dizendo para você que é um motivo de você agradecer a Deus nesta noite, porque você tem o Espírito Santo, porque você está aqui. Conforme a Cibele falou aqui nesta noite, você só está aqui por causa do Espírito Santo. Então é um motivo de você glorificar e agradecer a Deus, por Deus ter concebido esse Espírito Santo na sua vida. Você não faria nada se não fosse por intermédio do Espírito. Nós falamos no domingo passado acerca do Pentecoste. Você entendeu esta festa no seu contexto histórico. Você entendeu, aprendeu sobre o Pentecoste dentro das festas judaicas que Deus estabeleceu para a nação de Israel, para aquele povo. E você entendeu, e nós aprendemos que o Pentecoste ele foi celebrado durante quanto tempo? Se não, já abro aqui a mensagem passada e já prego de novo. 7 semanas, 49 dias, contando o Pentecostes, 50 dias. Durante 7 semanas, 49 dias, eles celebravam uma colheita. Durante esses dias, eles aprenderam com Deus, a partir dessa festa sendo instituída, a viver a fraternidade, a viver a comunhão, a unanimidade da união para uma determinada colheita. Foi nessa festa que eles aprenderam a agradecer a Deus, a celebrar a Deus pela provisão da colheita que Deus tinha proporcionado a eles. Tanto que eles faziam essa festa no decorrer dessas semanas, celebrando, cantando salmos, canções, adorando a Deus. Então, para Israel, no contexto em que nós aprendemos, o Pentecoste é a celebração da colheita, é a gratidão pelo fruto da terra que eles tinham colhido. Mas para nós, para mim, para a igreja de Cristo, é a festa do Espírito Santo. Para nós como igreja,
é a festa do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos capacitando para uma grande colheita que já está em vigor. Irmão, no dia de Pentecostes, eles celebravam a gratidão a Deus pela colheita que eles haviam tido. Eles chegavam em Jerusalém com as suas ofertas. Nós, no dia de Pentecostes, fomos capacitados pelo Espírito Santo para uma colheita que se iniciou lá no dia de Pentecostes. Nós estamos vivendo uma colheita. Você está vivendo uma colheita. Você está cumprindo o seu papel dentro desta fraternidade que Deus estabeleceu para nós? Você está pregando, cumprindo o ID que Jesus designou a você para que você fosse? Pregai o Evangelho a toda criatura, anunciando as boas novas. Aleluias. Quando termina esse capítulo que nós lemos, que é o capítulo 1 de Atos, começa o capítulo 2. E Lucas, no capítulo 2, ele faz menção não do evento em si de Pentecostes no primeiro versículo, mas ele pontua a data, ele pontua o tempo, o cronos, o tempo, no dia, a festividade, e cumprindo-se, ou seja, Israel já estava estava 50 dias colhendo, 49 dias colhendo, e justamente quando ele completou essas 7 semanas, Lucas ele escreve nesse dia, e cumprindo esse dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, há 50 dias eles estavam colhendo. E quando ele completasse 50 dias, eu só vou recordar você nesse momento, o que acontecia? Todo Israel ia até Jerusalém. No dia em que completasse 50 dias, todo pai de família de Israel tinha que se apresentar em Jerusalém. Eram 3 festas que eram por ordem divina, em que eles estivessem reunidos, e o Pentecostes era uma delas. Não importasse a região em que eles estivessem, se estivessem em países estrangeiros, se era judeu, se era israelita, tinha que vir para Jerusalém, tinha que trazer as ofertas, tinha que sacrificar, tinha que ofertar e adorar ao Senhor juntamente nesse dia. Como eu falei, era um evento de uma proporção muito enorme, muito grande, e foi justamente nesse dia que Deus escolheu, eu não digo nem para derramar, mas para aterrissar o Espírito Santo de Deus sobre Jerusalém, e trazer um impacto tão grande a ponto de milhões de pessoas olharem e perceber que estava acontecendo algo diferente sobre aquela cidade. Não foi por acaso, assim como Jesus também não ressuscitou no domingo de Páscoa por acaso. Além do propósito espiritual, porque todas as festas apontam para um evento espiritual, um evento que Deus estabeleceu para a igreja, um plano de redenção que Deus deixou para nós, para mim e para você. Ele também foi propositalmente, especificamente, trazendo tanta ressurreição de Cristo na Páscoa, como o dia de Pentecostes, nesse 50º dia, para que os homens não esquecessem deste evento que marcou a humanidade, irmãos. Você pode perguntar para quem quiser, todo mundo já ouviu falar do Pentecostes, e não foi justamente esse dia, não foi por acaso. Deus, Ele oficializou o Pentecostes dentro daquelas 7 festas judaicas. Deus, Ele oficializa, Ele estabelece o Pentecostes dentro dessas 7 festas. Porém, o primeiro Pentecoste aconteceu muito antes de Deus oficializar dentro das 7 festas a festa de Pentecoste. O primeiro Pentecoste aconteceu justamente ao pé do Monte Sinai. Aproximadamente 50 dias, onde que eles celebraram a Páscoa lá no Egito. Eles atravessaram o mar e se depararam ali diante do Monte Sinai. Quando eles param ali, diante do Monte Sinai, Deus chama Moisés e conversa com Moisés, e Ele libera para Moisés ali uma promessa para aquele povo, para aquela nação. Ele chama Moisés e fala: Moisés, eu farei deste povo uma nação sacerdotal. Este povo será uma nação sacerdotal. Nós conhecendo o ofício sacerdotal,
da lei levítica, nós entendemos que o sacerdote, ele era o intermediário, ele fazia a conexão entre os homens e Deus. O sacerdote tinha a responsabilidade de se apresentar diante de Deus, trazendo as causas do povo. Quando Deus reúne aquele povo ao pé do Monte Sinai, ele fala: esta nação vai ser uma nação sacerdotal. O chamado sacerdotal era para toda a nação de Israel. E o que Deus fala com Moisés? Reúna o povo, Moisés. Eu quero que esse povo se consagre durante 3 dias. Eu quero que esse povo, ele venha diante de mim com súplica, se humilhem, peçam perdão, tirem, tudo aquilo que é contaminado no meio do povo, no meio do meu povo. Eu quero que eles se santifiquem a mim durante 3 dias. E no 3º dia, quando isso aconteceu, irmãos, essa história está registrada ali em Gênesis 19, no versículo 16. Quando acontece isso, ao 3º dia, o dia amanheceu diferente. Não era como um dia comum. Sabe por quê? Porque ao Israel acordar, os céus, eles estavam tomados de raios e trovões. Não era um dia comum. O versículo vai dizer, o versículo 16 vai dizer que uma nuvem cobriu o monte Sinai, raios e trovões, uma trombeta soou fortemente, um som muito forte naquele dia. Então aquele dia estava diferente. A Bíblia diz que todos tremeram de medo quando isso aconteceu. E é interessante que ali no Sinai, ele estava coberto por fumaça. Sabe por quê? Porque Deus havia descido sobre aquele lugar como chamas de fogo. E diz que o monte fumegava, era branco. A Bíblia descreve que parecia uma grande fornalha. Dá-nos a entender como se fosse um vulcão, porque ninguém conseguiria ver o que estava acontecendo naquela montanha. Estava tudo escuro, relampeando, aquela fumaça como uma fornalha. Todo o monte tremia. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. As pessoas ficaram temorizadas quando começaram a vir aquilo lá. E quando isso aconteceu, Deus fala a Moisés: sobe. Todo mundo com medo. Moisés estava com medo. Estabelece, Moisés, um perímetro nesse monte, para que ninguém passe desse perímetro, nem homem, nem mulher, nem animal. Todo aquele que passar do perímetro que você estabelecer, ou que nós vamos estabelecer, ele vai morrer. Moisés então, ele sobe ao monte para quê? Para receber a Torá, a lei de Deus. Porque nesse dia de Pentecostes, Deus estava ali fazendo uma aliança com o seu povo. Deus estava ali fazendo uma aliança com a nação de Israel. E Deus dá a lei, ao mesmo tempo que Ele faz a aliança. Só que teve um problema, porque a lei que Deus estava dando para aquele povo era quase uma sentença de morte. Por que, Eliseu? Era quase uma sentença de morte. Porque a lei revelava o quanto pecadores aqueles homens eram. A lei confrontava, a ponto deles entenderem que eles não eram dignos de estar diante de Deus, porque eles eram pecadores. Eles tinham dificuldades de guardar a lei. Por isso que era praticamente uma sentença de morte. Paulo, ele retrata isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, dizendo que a letra mata. Quando Paulo escreve esse capítulo, ele está fazendo referência justamente no dia em que Deus dá a lei, aonde muitos ali morreram por causa da lei, por causa da letra que Deus tinha dado. Porque no mesmo instante que eles receberam a letra, muitos ali padeceram, porque quebraram um dos maiores mandamentos, se não o maior: amarás a Deus sobre todas as coisas. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, vai falar sobre quão terrível foi aquele dia. Aquele dia era um dia que Deus estava fazendo aliança. Hebreus 12:18 fala que aquele dia foi terrível, porque era insuportável. Isso não sou eu dizendo, é a Bíblia que está dizendo o que Deus tinha ordenado aos homens, a ponto de não poupar nem mesmo os animais. Nem os animais eram poupados se tocassem um monte. Hebreus vai escrever que Moisés, ele tremia de medo. Ele estava aterrorizado naquele dia. Irmãos, imagine a magnitude do evento que estava acontecendo no Monte Sinai.
Aquele era o dia, o primeiro Pentecoste, a primeira aliança que Deus estava firmando com o povo de Israel, com a nação de Israel. É por isso que a nação de Israel chegou a um certo momento que ela abriu mão de uma comunicação direta com Deus, porque tamanho era o temor e o medo que eles estavam tendo naquele dia, a ponto deles chegarem e falar para Moisés: Moisés, quando Deus falar conosco, nós pedimos para que Ele fale com você e você fale com a gente. Se nós quisermos falarmos com Deus, nós falaremos com você e você levará a Deus, porque eles ficaram com muito medo. Moisés, ele sobe no monte, e lá ele começa a ter a revelação de Deus, começa a falar com Deus. Ali começa Deus se aliançar com o homem, e o povo e a nação toda lá embaixo, na expectativa sobre o que ia acontecer. Trovões, nuvens, fumaça, fogo, raios. Este era um sinal que Deus tinha dado à nação, e quando o monte estiver coberto por fumaça, fogo, raio, trovões, é porque Deus estava lá falando. Passou-se um tempo, e Moisés lá em cima. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias passaram, e cadê Moisés? O povo olhou lá para cima e falou: Moisés já era. Olha como é que está esse monte, parece um vulcão em erupção. Moisés já foi dessa para melhor faz hora. Vamos fazermos aqui, ou levantarmos aqui uma estátua, um Deus para nós, para que esse Deus nos guie pelo deserto. Nesse mesmo instante, Deus lá em cima do monte fala: Moisés, desce agora. Desce agora, porque o meu povo está se corrompendo. Quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado a ele, e eles olham aquela cena das pessoas que estavam ali farreando, se prostituindo, adorando o bezerro de ouro, Moisés fica tão irado a ponto de quebrar as tábuas da lei. E ele fala bem assim com o povo: aqueles que são do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso que nos livrou da mão do faraó, venha comigo para esse lado. Neste momento só um grupo de pessoas se apartou da multidão e tomou partido de Moisés. E quando Moisés ele olha que teve um grupo que ainda estava temente, ele fala para aquele grupo e libera uma sentença dizendo: olha, eles quebraram a maior lei, o maior mandamento, que é: não adorarás outro Deus, não amar outro Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, amanhã ao acordar, vocês vão levantar e vão descer a espada sobre essas vidas. Vocês vão matar todos aqueles que se voltaram contra o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Vocês terão que matar os seus vizinhos, vocês terão que matar os seus familiares, vocês terão que matar os seus amigos. Tamanho foi o zelo desse grupo que foi para o lado de Moisés. Esse grupo se chamava os levitas. E ao nascer o dia, eles com os corações temerosos a Deus, eles começam então a colocar em ordem, em execução, aquilo que Moisés tinha dado a eles. E eles lançaram a espada. E naquele dia, 3.000 homens morreram pelas mãos dos levitas. A aliança, a letra mata. Mas em contraste com o que aconteceu naquele dia, aonde 3.000 homens morreram pelas mãos dos levitas, esse Pentecoste do Antigo Testamento, quando Jesus estabelece uma nova aliança no Novo Testamento, Deus equilibra a balança. E apenas 3.000 almas se rendem e aceitam Jesus para equilibrar as coisas, em contraste com a morte que houve naquele dia, no dia de Pentecostes, ali quando desceu em Atos 2, Pedro pegou e 3.000 almas se renderam a Cristo. É por isso que Paulo ele continua: a letra mata, mas o Espírito traz vida, o Espírito vivifica. Deus, eu tenho certeza que Deus tinha o desejo de que nós entendemos, ou entendíamos, pudéssemos entender, ou que o homem pudesse entender, como que era ter a lei dentro de nós. Tanto que ele fala pela boca de Jeremias 33, 31, 33, dizendo que chegaria um dia que Deus imprimiria nos nossos corações e na nossa mente a sua lei, por intermédio do seu Espírito. Deus, ele colocou a lei dele dentro de você por intermédio do Espírito Santo. E ele fala mais: o dia que isso acontecer, eles vão reconhecer que eu sou o Deus deles.
e eles vão reconhecer que eles serão o meu povo. Irmão, o Espírito Santo sobre a tua vida te traz consciência sobre as coisas erradas que muitas vezes você vai fazer, te traz lembrança da palavra, porque Deus colocou esse Espírito que vivifica na sua vida para que você não morra mais em pecado, mas que você tenha luz na sua vida. Esta é a função do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Este era o Pentecoste, irmãos. Esta é a celebração do Pentecoste. Hoje fala da lei de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo dele sobre a minha vida e a sua vida. Isso é um motivo de você agradecê-lo. Isso é um motivo de você glorificá-lo, exaltar a presença dele. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Dá um glória, só para eu saber se você tem noção. Só tem 4, 5? Quantos são batizados com o Espírito Santo? Dúvida, né? O batismo com o Espírito Santo é muito polêmico em algumas igrejas. Não aqui, mas ele é polêmico. Eu já falei aqui essa semana que o batismo ele está ligado na questão da salvação. O batismo com o Espírito Santo está ligado na questão da salvação. Por que eu digo isso? Quem estava quinta-feira eu falei isso. Porque todo aquele que é salvo recebe o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode estar aqui nessa noite, ou poderia estar aqui se não fosse pelo Espírito Santo. Ninguém pode servir a Deus, Andressa. Ninguém pode vir à igreja se não for por meio do Espírito Santo. Então vocês têm o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Ninguém pode aceitar a Jesus e reconhecer essa fé em Cristo se não for por meio do Espírito Santo. Não é você que escolheu, mas Ele escolheu e colocou dentro de você essa marca, esta lei. Imprimiu sobre o teu coração essa consciência, sobre a tua mente, essa consciência de que existe um Deus, existe um Cristo que morreu por mim e por você. Então vocês, quando aceitaram a Cristo, naturalmente vocês receberam e foram batizados com esse Espírito. Porque se não fosse por intermédio desse Espírito, vocês não estariam aqui nesta noite. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque não basta somente você como crente, você como cristão, ter o Espírito Santo na sua vida. É preciso ter o revestimento de poder. É preciso ser revestido com poder. Jesus, ele trata desse aspecto de revestimento de poder. Em João capítulo 20, versículo 22, logo após ele ressuscitar e aparecer no cenáculo para os discípulos, uma das primeiras coisas que ele faz é, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Naquele mesmo momento, ele sopra o Espírito Santo. Só que Lucas, ele cumprimenta o que Jesus diz após ele soprar o Espírito Santo, capítulo 24, versículo 49, dizendo assim: olha, soprou o Espírito Santo, em seguida ele diz: ficai em Jerusalém. Quem conclui comigo? Até que lá do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham o Espírito Santo, mas ainda não estavam revestidos com o poder do Espírito Santo. Irmãos, ser revestido do poder do Espírito Santo deveria ser normal para todo crente. Não deveria ser algo anormal, porque é liberado a todos o poder do Espírito Santo. Não dá para nós servirmos a Deus sem o poder do Espírito Santo, irmãos. O Espírito te convenceu a aceitar a Cristo, a entender, amém. Mas você precisa de poder. Não dá para você fazer a obra sem poder. Igreja, não dá para, vocês que cantam, não dá para subir aqui sem poder. Vocês que estão atuando na igreja, não dá para atuar sem poder. Irmãos, não dá para nós fazermos nada como cristãos sem poder. Jovem, não dá para namorar sem poder.
Não dá para vocês estarem em alguns ambientes sem ser revestidos de poder. Vocês não vão dar conta. Vocês vão acabar apagando o Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos sermos revestidos de poder. E Jesus, ele se preocupou com isso quando ele disse no versículo 4 do capítulo em que nós lemos: fiquem em Jerusalém. Fiquem lá, para que vocês recebam a promessa que o meu Pai fez a vocês pelas palavras que eu vos tenho dito. Vão ficar em Jerusalém porque não dá para vocês fazerem a obra, não dá para ser testemunha de Deus sem ter o poder do Espírito Santo. Não dá para você se posicionar como cristão, irmão, se você não estiver revestido. Você vai ser chinelado, você vai ser trucidado, mentalmente falando, né? Mentalmente não. As pessoas, elas vêm de uma forma em que, se você não tiver argumento, você não tiver a sabedoria do Espírito Santo, elas moem você na conversa. Por isso que Jesus falando: olha, vocês estão na igreja, a igreja é um lugar para vocês estarem revestidos de poder, porque aqui nós temos a oportunidade de perseverarmos juntos. Sabe o que é perseverar junto? É quando eu me cansar de orar, eu olhar para o lado e ver como o meu irmão continua orando. É quando ele cansar de orar, é eu pegar a bola da vez e eu continuar orando. Isso é perseverança, isso é unidade. É por isso que existem batalhas que nós não vencemos sozinhos. Nós precisamos da intercessão. Ora comigo. Aí o irmão ora. Aí quando ele se cansa, o outro está cansado também e acaba tudo. Não, irmão, a oração unânime é perseverança. O Eliseu cansou, agora é minha vez, eu vou para cima. A Cibele cansou, agora é minha vez. A Carla cansou, agora é minha vez. E volta a Cibele de novo, volta o Eliseu, vai o Wagner, vai o Kleber, vai o William. É assim que funciona, irmão, a perseverança em prol a uma causa, irmãos. Quando nós oramos aqui no início do culto, é perseverança diante daquilo que Deus pode fazer numa reunião como essa. Só que nós não aguentamos, né? Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar 5 minutos, você dobra, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, santificado, amém, e senta. Deus, falta de poder. No versículo 13, ali nós vemos que eles vão aos cenáculos, e ali eles perseveraram unânime, junto. Deixa eu perguntar para você nessa noite: quanto tempo é perseverar em oração para você? Quanto tempo é perseverar? Jesus, quando falou para eles: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, Jesus não disse: daqui 10 dias vocês vão ser revestidos. Não. Jesus não falou uma data, Jesus não disse quanto tempo duraria essa busca pelo revestimento de poder. Só designou para que eles fossem: vai e orem e busquem. Eles não sabiam, irmãos, quanto tempo iria durar aquela reunião de oração. Eles não sabiam quanto tempo iria durar aquela comunhão. Deus não deu, Jesus não deu um prazo para eles ficarem ali. Apenas Jesus: vai e busquem até que vocês sejam revestidos. Aí eu chamo a atenção de vocês nessa noite, porque nós oramos alguns minutos e queremos vivermos o sobrenatural de Deus. Nós oramos apenas alguns minutos e já estamos cansados. Não conseguimos perseverarmos nem sequer 5, 10 minutos em oração. Não falo nem de joelho agora, eu falo em oração, em busca, em guerra. Irmãos, perseverar é isso, é entrar em guerra e clamar a Deus e falar: Senhor, antes de pedir qualquer coisa para Deus, busque revestimento de poder. Busque revestimento, para que você possa ter força para perseverar. Não queira viver o sobrenatural de uma hora para outra, não vai acontecer não. Eu sempre tenho falado, eu acho que está aqui, ore até que algo aconteça. Se não aconteceu ainda, irmão, continua. Se está difícil, continua. Não está vendo nem uma pequena nuvem, continua buscando. Talvez você esteja pensando: poxa, eu tenho orado tanto tempo. A palavra que a Jana ministrou aqui, talvez eu esteja pensando: eu tenho orado tanto tempo, está demorando muito, Eliseu. Não está acontecendo nada. Estou tentando perseverar, mas eu estou ficando cansado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas podem estar acontecendo no mundo espiritual. Você não tem dimensão do que acontece no mundo espiritual quando você se dobra para orar.
Existem batalhas, demônios e anjos estão a todo tempo tentando colocar ciladas e armadilhas para que você não prevaleça, ou para que você não se mantenha no propósito de Deus na sua vida. Isso me faz lembrar quando Daniel orava. Quanto tempo Daniel orou? 21 dias orando. E cadê a resposta? Cadê a resposta? O que Daniel fez? Parou? Não. Daniel continuou orando, continuou buscando, continuou orando, continuou buscando. De repente lá nos céus, no mundo espiritual, Deus fala: peraí, o que está acontecendo? Porque eu já enviei a resposta. Por que ele está orando? Miguel, desce lá agora e veja o que está acontecendo. Gabriel, que tinha descido com a resposta para trazer para Daniel, estava preso nas regiões celestiais, com potestades e principados do inferno, e não impediram que Gabriel fosse até Daniel para levar a resposta. Tanto que Deus ouviu Daniel no primeiro momento em que Daniel orou, e no primeiro momento ele já enviou a resposta, mas ficou retida a resposta nas regiões celestiais. Então não questione Deus, dizendo que Deus não está te ouvindo, irmão. Quando você dobra o teu joelho para orar, tenha paciência. O salmista escreveu isso: eu esperei com paciência, porque ele se inclinou para mim. E o que ele fez? Ele ouviu o que eu falei. Ele te ouve. É que nós não temos a dimensão do que acontece na esfera espiritual. Muita coisa pode estar acontecendo. Se você não teve uma resposta de Deus em relação àquilo que você está orando, não pare de orar. Se você já teve uma resposta, descansa. Ponto final, parte para a próxima. Agora, se você não teve, continua buscando. Talvez Deus queira testar o seu espírito de perseverança. Aqueles povos, eles ficaram ali durante 10 dias, contagem certinha. Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, ele fica ali com os homens, segundo o texto que nós lemos, durante 40 dias. E depois de 10 dias ele em oração, soma 50 dias, que bate justamente no dia. Eles permaneceram ali orando, durante todo esse tempo, 10 dias buscando. Não pare de orar, porque o kairós de Deus, o tempo oportuno não é o seu. O tempo de Deus não é o seu. Embora nós conhecemos a palavra de Salomão, que quando ele escreveu que há um tempo determinado para todas as coisas, existe um tempo de Deus. O kairós de Deus é o tempo oportuno, é o tempo exato. Assim como no dia da Páscoa Jesus ressuscitou no tempo oportuno, assim como no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo no tempo oportuno, assim também pode ser, ou pode vir a obra e a bênção que Deus tem para a sua vida no tempo oportuno, para que isso se torne um marco e você não venha esquecer da concretização da promessa dele sobre a tua vida. Aleluia. Vamos pensarmos comigo, vamos voltarmos para o texto que nós lemos aqui. Moia na garganta aqui. Jesus, ele fala: fique em Jerusalém, capítulo 1 que nós lemos, até que vocês sejam revestidos. E quando ele fala isso, ele começa a subir. Irmãos, ele começa a flutuar mesmo, subir, a Bíblia diz isso. E as pessoas que estavam ali começaram a olhar aquela cena. Era uma cena que não era comum, um homem voar. Jesus estava sendo elevado aos céus. E eles estavam tão extasiados com aquela cena que talvez nem prestaram muito atenção nas palavras que Jesus disse: ficar em Jerusalém. Jesus, ele vai subindo e as nuvens vai cobrindo ele, a ponto de as pessoas terem dificuldade de vê-lo. Os anjos que estavam junto com Jesus, eles olham aquela cena e vê aquele povo lá embaixo, que eles estavam praticamente em transe, tudo parado olhando para o alto. A Bíblia diz, nos capítulos que nós lemos, que eles descem lá e fala bem assim: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este Jesus que subiu, vai chegar um dia que da mesma forma que ele subiu, ele vai vir. Eu imagino que o coração deles tenham queimado quando eles ouviram isso. Se ele subiu dessa forma, ele vai vir dessa forma. E ele só nos pediu uma coisa: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. A Bíblia diz que eles desceram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo,
justamente onde eles receberam o Espírito Santo, no lugar aonde Jesus ceiou com eles, mesmo lugar. Imagino eles chegando nos cenáculos e começando a orar, começaram a buscar. Vamos apertar um pause nessa cena aqui, vamos voltar para a cena de Jesus. Eu vou ali, pause, Jesus aqui, Jesus subindo aos céus. Eu vou tentar contar para você, desenhar, e você vai pintando a história. Jesus subindo e começa a adquirir uma atitude, começa a sair da atmosfera, começa a entrar numa outra dimensão. Ele sai desse espaço físico e passa para um espaço metafísico, uma outra dimensão. De repente ele já se encontra nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, e aqueles dois varões com ele, em direção ao céu, em direção à cidade de Deus. A Bíblia diz que a cidade de Deus tem os seus portões. Um dia nós falaremos sobre isso, mas à medida em que eles foram em direção à cidade, lá de fora grita um anjo, aquele que o salmista escreveu: levantai, ó portas, levantem suas cabeças, levantem esses portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Essa cena acontecendo, imagine comigo, os anjos lá para o lado de dentro da cidade perguntando: mas quem é esse? Porque eles não conheciam Jesus. Anjo não é onipresente, anjo não pode estar em mesmo todos os lugares. Existem ordens designadas específicas para anjos atuarem em alguns lugares específicos. E aqueles anjos estavam no céu guardando os portões eternos. E aí os anjos de fora: é Ele, o poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Todo mundo se apavora, é Ele. E os portões então se abrem. Eu imagino Jesus adentrando na cidade santa, e aquela cena que eu descrevi aqui esses dias, aquela cena em que João vê, Wagner, quando ele começa a andar, os cabelos começando a ficar branco, os olhos como chamas de fogo começam a se transformar, aquele manto branco no cinto, no peito, aquele cinturão dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqueles pés como latão reluzente, aleluia. O rosto, como o rosto brilhava mais do que a luz do sol. E ele chegando em glória do céu, ele chegando ali diante do Pai. De repente o Pai chega diante dele e fala: meu filho, vem aqui. Irmãos, Paulo escreve em Filipenses 2 dizendo que Jesus, ele se despiu da glória, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua onipotência, ele abriu mão da sua onisciência para se tornar homem, para viver nessa terra. Fazia 33 anos que ele não via Deus, o Pai. Você consegue pensar nisso? É coisa de louco, não é? 33 anos sem ver, somente sentir e interagir. E ele arrasta para o céu o quê? Um corpo ressuscitado. E ele chega diante do Pai, o Pai o abraça e fala: você venceu, meu filho. Você venceu. Senta no trono para que se cumpra toda a profecia, para que um dia todo joelho se dobre nos céus e na terra, e também debaixo da terra. Senta aqui no trono, filho. Jesus fala para o Pai: ainda não. Você vai entender por que eu estou conjecturando dessa forma. Ainda não. Eu imagino Jesus olhando assim para o Espírito Santo e dizendo: Pai, agora é a vez dele. Agora é a vez dele, Pai. Porque quando tu firmaste uma aliança com a nação de Israel, lá no Antigo Testamento, tu desceste no monte, tu habitou em tabernáculos, tu habitou no meio do povo, tu esteve com eles, tu já desceu, Pai, tu viveu com eles até um determinado tempo. Tanto que a Bíblia descreve que Abacuque foi o último profeta que teve as revelações da parte de Deus. Quando Deus, ele se enche do homem, ele retira-se da terra, e há um silêncio de 400 anos, onde ninguém mais ouvia a voz de Deus. Deus, ele sobe aos céus. De repente Jesus, ele fala: não, eu vou lá. E aí no Nova Aliança, Jesus, ele desce, e ele habita entre os homens, habita entre nós. Ele vive, ele cumpre a lei, ele morre, ele ressuscita, estabelece a igreja. E o que ele faz depois? Ele sobe. Aí eu imagino essa conversa entre o pai e o filho, falando: não, você já desceu, eu já desci, falta ele. Nós precisamos mandarmos ele de volta, porque ele já habitava na terra. Em Gênesis 1 você vai ver que o Espírito, ele habitava sobre a face das águas, ou sobre as águas. Ele habitava em Adão, ele interagia, o Espírito Santo estava na terra. Até que você vai ver no capítulo 6, versículo 3, dizendo que Deus, ele tira o Espírito da terra. Por quê? Porque os homens o machucaram. A Bíblia diz que o Espírito, ele é sensível. Os homens entristeceram.
Ali Deus ele fala em Gênesis no capítulo 6, 3, dizendo que o meu espírito não irá mais contender com o homem, não ficará mais para sempre no homem. E Deus retira o Espírito Santo da terra naquela ocasião. Desde então, para o homem sentir o Espírito Santo, irmãos, ele tinha que ser ou rei, ou sacerdote, ou profeta. Eram somente essas três classes que tinham o Espírito Santo. Ninguém podia ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo não permanecia. Deus ele falou, o meu Espírito não vai permanecer para sempre. Então quando eles profetizavam, o Espírito vinha, tomava o profeta, profetizava. Quando o profeta falava, o Espírito retornava a Deus. Quando o sacerdote era tomado, o Espírito vinha. Quando Sansão era tomado pela força, o Espírito se manifestava nele. Ele fazia o que tinha que fazer e depois o Espírito se retirava. Era dosado. Moisés ele vivia momentos em que ele tinha o Espírito Santo. E a ponto quando ele separa os 70 para auxiliar, ele pede a Deus para que Deus consagre aqueles 70. Deus fala, não, vou tirar um pouquinho de você e vou colocar neles. Era dosado. O Espírito Santo não estava na terra. Eu contei isso para que você possa entender o diálogo de Deus. Não está na Bíblia isso, eu estou conjecturando, você vai entender o porquê. Ele estava ali falando, agora é a vez dele, nós precisamos mandá-lo de volta. E Jesus, e Deus trazendo a memória, falou, não, eu já tirei porque eles machucaram, porque eles feriram o Espírito Santo, porque eles entristeceram o Espírito Santo, porque eles apagaram o Espírito Santo, porque eles não quiseram para ele o Espírito Santo. Isaías vai dizer isso no versículo capítulo 63, versículo 10. Deus fala pela boca de Isaías dizendo bem assim, olha, o meu povo se tornou um povo rebelde, e eles maltrataram o meu Espírito e negaram o meu Espírito. Deus, quem sabe, estava hesitando novamente em mandar o Espírito porque temia o que poderia acontecer novamente. Só que Jesus olha para Deus e fala bem assim, Pai, fica tranquilo porque eu já os alertei. É por isso que Jesus, quando esteve em terra, cada vez que ele falava contra o Espírito Santo, ele pedia para que o homem tomasse cuidado acerca do Espírito Santo. A ponto dele chegar e falar bem assim, olha, se você pecar contra o Pai, se você blasfemar contra Deus, você tem perdão. Se você pecar contra o Filho, se você blasfemar contra o Filho, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, já era. Não tem perdão. Quem sabe Jesus falou essas palavras para o Pai, dizendo, eu os alertei sobre o cuidado que eles devem ter com esse Espírito que tu vais mandar. Sabe o que Jesus falava, Andressa, quando estava na terra? Eu rogarei ao Pai. Em todas as ocasiões, eu pedirei, eu rogarei. Joga o que é rogar no dicionário para você ver o que é. É pedir com muito afinco. É pedir com muita insistência. Não é somente pedir. Não é somente falar que está precisando. Não, é insistir. Rogar é insistir, 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 até o ponto de conseguir. Quando Jesus fala que ele ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador, ele sabia que talvez não seria tão fácil devido a todo o histórico que tinha acontecido com o Espírito Santo aqui na terra. Por isso ele fala, eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ele e ele enviará. Eu vou pedir com afinco, eu vou pedir com grande insistência para que o Pai mande. Então quem sabe foi esse o diálogo que ele teve. Pai, manda, eu já os ensinei, eu já os alertei, Pai, sobre o cuidado que eles devem ter com o Espírito. E Deus olhando para a terra, olhando para o Filho, quem sabe Jesus falou, viu, Pai, faz o seguinte, arrasta a linha do tempo, algumas horas depois que tu mandar o Espírito Santo, você vai ver o que vai acontecer com o Pedrão. Quem sabe Deus adianta o tempo e olha, o Pedro cheio do Espírito Santo pregando, e 3.000 almas se rendendo a Cristo. E Deus volta o presente, olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e fala, vai. Chegou a vez dele, imagina o Espírito Santo falando para os dois, que jeito que você quer que eu vá? Da mesma forma que eu fui falar com Elias quando ele estava naquela caverna, numa brisa suave. Sabe o que Deus falou para ele? Lembra? Momentos antes de você falar com Elias numa brisa suave, como que você desceu naquela caverna? A Bíblia diz com raios, trovões, fogos, tremores. Então você não quer que eu desça numa brisa suave, Pai? Não.
Lucas escreve como ele desceu, capítulo 2 de Atos, como um vento, veemente, impetuoso. Deus falou bem assim, ó, lá embaixo, nesse dia, tem milhões de pessoas em Jerusalém, e tem apenas 120 orando. 120 pessoas orando no meio de milhões. Era uma grande festa. Olha, eu contei a história na semana passada para que você pudesse ter a magnitude do que estava acontecendo em Jerusalém. Aí quem sabe Deus falou, desce, não somente desce, mas aterrissa e enche aquela casa com poder e glória, enche com fogo, enche os nossos filhos com poder e glória, para que eles possam trazer um impacto, a ponto de 3 milhões de pessoas não ser o suficiente para suprimir aquilo que eu vou fazer com 120 homens. Aleluias. E aí veio. A Bíblia diz que eles estavam todos assentados no mesmo lugar. Quem sabe já estavam cansados, 10 dias orando, revezando, alternando, quem sabe. Quem sabe as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, porque era um ambiente de festa. Todo Israel estava em Jerusalém. Eu imagino as portas se abrindo, as janelas se abrindo, e um vento tomando a casa. Quem dera esse vento tomasse a sua vida nessa noite. Foram vistas por eles línguas como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. 120 pessoas chamam mais atenção do que milhões de pessoas que estavam ali. Você conseguiu visualizar a cena comigo? Eles foram tomados de tamanha glória, que eles começaram a falar em outras línguas. Eles não só falaram em outras línguas, mas também eles começaram a falar em outros idiomas. Porque muitas pessoas vinham de várias regiões para essa grande festa em Jerusalém. Então tinha povos de 14 nações aproximadamente em Jerusalém. Eles começam a orar, a falar das maravilhas de Deus nas línguas das próprias pessoas de outros países que estavam em Jerusalém. Isso só é possível através do poder. Isso só é possível através do revestimento de poder. E eles começaram a orar, irmãos, para eles se acharem que aqueles 120 estavam bêbados, aqueles 120 deviam estar de pá virado, como diz o ditado. Só quem participa e participou ou já viveu um movimento do Espírito Santo numa vigília sabe do que eu estou falando. Quando nós somos tomados pelo Espírito, irmão, meu Deus, e as pessoas começaram a olhar aquele movimento e falar, esses homens aí estão bêbados, eles estão embriagados, dando vexame. Assim como os outros ouviram eles falarem nas suas próprias línguas, quem sabe Pedro também ouviu as pessoas falando nas outras línguas e entendeu o que eles estavam falando acerca do movimento que estava acontecendo ali. Pedro toma a palavra e fala, alto lá, peraí, ninguém aqui está bêbado não, ninguém aqui, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro revestido com o Espírito Santo, Pedro crente agora, ninguém aqui está bêbado não. Sabe o que aconteceu aqui? Aquilo que Joel, capítulo 2, versículo 28, profetizou, que chegará um dia, que Deus derramará sobre o teu espírito, sobre toda a carne, e fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos sonharão. Esse dia vai ser um dia terrível, um dia onde todos vão ver a glória de Deus sobre a vida das pessoas. E Pedro ele começa a pregar, a falar daquilo que estava acontecendo ali, que era uma promessa de Deus, que Joel tinha profetizado e que Jesus ali tinha fundamentado. E ele começa a falar de Jesus, o Galileu que nasceu, que viveu, que era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Pedro começa a anunciar o Evangelho e pregar. De repente, irmãos, eu pergunto a você nessa noite, você acha que Pedro fez o apelo para eles aceitarem Jesus? É isso que acontece num ambiente onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para atuar. Pedro não fez o apelo. À medida em que Pedro falava, as pessoas chegaram diante de Pedro e falaram, Pedro, como que nós fazemos para termos isso também? Como que nós fazemos para vivermos isso também? Pedro só olha e fala, se arrependa e seja batizado em nome dele. 3.000 almas
3.000 almas numa única mensagem descem as águas e professam publicamente a fé em Jesus, a fé em Cristo. Tudo isso por causa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Esses dias nós estávamos orando esses dias, e eu comentei com os irmãos que nós estávamos orando, que na nossa infância, quando nós éramos crianças, adolescentes, as crianças e os adolescentes, eles eram incentivados a buscar o batismo com o Espírito Santo. As crianças, elas eram estimulados a buscar o batismo com o Espírito Santo. Orem, busquem. Eu vivi isso na minha infância. E aí a gente para um pouco para olhar essa geração atual em que nós vivemos. Nós vemos que muitas pessoas, até mesmo jovens, ainda não tiveram uma experiência com o poder do Espírito Santo. Muitos ainda não tiveram a experiência de viver a graça, cada célula seu queimando, o coração ardendo, aquele poder em que você muitas vezes não consegue conter e você quer extravasar de alguma forma. Aquela alegria que toma conta da nossa vida quando nós estamos cheios. Esta é a sensação, irmãos, quando o Espírito Santo nos toma. Quem está cheio do Espírito Santo sabe que está cheio do Espírito Santo. E as pessoas que estão à tua volta sabem que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque há evidências. Não tem como alguém estar cheio do Espírito Santo e não apresentar evidências que esteja cheio do Espírito Santo. Isso só é por intermédio do próprio Espírito que testifica naquele que já tem o Espírito, irmãos. Aleluias. Nós precisamos mudar isso aqui. Eu tinha falado para o pessoal que estava orando comigo essa semana, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos trazer ou fazer com que a igreja experimente novamente o batismo, experimente os dons, porque os dons são para a igreja. O revestimento de poder é para a igreja, não é para um grupo de pessoas seletivas, não, é para todos. A promessa, a profecia de Joel, a promessa que Joel fez, que Deus fez por meio de Joel, garante isso para mim e para você, igreja. Só que isso tem que começar do altar aqui. Eu falei para alguns, isso precisa começar para as lideranças, para os obreiros dessa casa, para aqueles que ocupam um lugar aqui no altar. Tem que partir de nós estimularmos a igreja, e partir da igreja estimular a impactar o mundo lá fora, para que eles experimentem também essa vivência com Cristo. É para todos, irmãos. Talvez você esteja aqui e os seus filhos não estejam aqui dentro da igreja, mas há uma promessa de Deus que alcança eles também se você crê. É o que eu falei, continue orando. Se não teve resposta, continue orando. A Bíblia fala que os filhos são bênção do Senhor. A Bíblia fala que crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Aqui a profecia fala o seguinte, dizendo assim, olha, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, pare de sonhar, porque quem sonha é velho. Você precisa ter visão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. E os velhos? Comece a ter visão daqui para frente. Comece a ver o teu filho aqui dentro. Comece a ver eles cantando, eles adorando e louvando ao Senhor aqui dentro. Irmãos, isso é uma promessa de Deus para nós e para a sua vida. Existe algum movimento que as pessoas pregam aí dizendo que o Pentecoste ou o agir do Espírito Santo foi somente para aquele dia, que não existe mais mover do Espírito Santo, que não existe mais atuação do poder. Eu já vi muitos pastores e muitas pessoas que até eu conheço que pregam que aquele movimento não é para os dias de hoje, acabou, aconteceu ali no dia de Pentecoste, mas a profecia já era. Só que eu imagino Deus olhando para aquele movimento ali, Bruno, acontecendo no dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitando Jesus. Eu creio que Deus se agradou tanto, que Ele toma a vida de Pedro. E aí no versículo 39, o que Pedro vai falar lá? Esta promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para seus familiares, é para aqueles que estão longe. Essas promessas são para aqueles todos quantos são chamados. Temos gente chamada por Deus aqui nessa noite? Você é chamado por Deus? Irmão, se você é chamado por Deus, essa promessa é para você. Essa promessa te abrange. Aleluia, se Deus te chamou, essa promessa te alcança, irmãos.
seus filhos são alcançados. Isaías falou isso, capítulo 44, versículo 3, dizendo que ele derramaria do Espírito sobre a descendência daquele que o buscasse. É para os seus filhos, sobre todos os seus descendentes, sobre toda a sua posteridade. Agora eu pergunto, talvez a pergunta que você esteja fazendo neste momento: como que eu vou se encher, Eliseu? Como que eu vou se encher do Espírito Santo? Porque eu quero. Ele falou tão bonito algumas coisas, mas eu não consigo achar um meio de eu conseguir ser cheio do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Paulo, ele nos ensina isso, Efésios 5,18, dizendo que através de nós compartilharmos uns com os outros salmos, através de nós cantar canções a Ele, através de nós cantar louvores e o adorá-lo, através de nós cantarmos a Ele cânticos espirituais. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A partir do momento em que eu começo a agradecê-lo e reconhecê-lo o que Ele fez para a minha vida. A partir do momento em que eu sujeito o meu irmão em Cristo Jesus. E aí que o negócio fica mais difícil. Sujeitai-vos uns aos outros, essa é a palavra. E está dentro de um princípio aqui para quê? Para ser cheio do Espírito Santo. Você pode cantar cânticos espirituais, você pode orar, você pode agradecer, você pode louvar, exaltar, falar bonito, mas se você não sujeitarmos uns aos outros em Cristo Jesus, não vai rolar. Era isso que estava acontecendo lá no dia de Pentecostes, naquele cenáculo, irmãos. Sujeitando uns aos outros, unânimes, perseverantes, junto, clamando. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja pensando: Eliseu, eu faço tudo isso e não tenho visto nada. Eu canto, eu louvo, adoro, canto espirituais, não tenho nada contra o meu irmão e não tem acontecido nada, Eliseu. Talvez aquela palavra que Deus liberou pela boca de Salomão, Provérbios 1:23, dizendo: se vocês ouvirem a minha repreensão, se vocês derem ouvido à minha repreensão, eu enviarei a vós o meu Espírito, e Ele vos fará lembrar sobre os planos que eu tenho com vocês. Ele vos fará lembrar das minhas palavras, das minhas promessas, daquilo que já vos tenho dito. Meu irmão, talvez esteja ouvindo uma repreensão de Deus e você não esteja dando ouvido àquilo que Deus está falando contigo. E você muitas vezes fica questionando: eu tenho adorado, eu tenho feito tudo, mas não tenho recebido. Dá ouvido à voz de Deus, dá ouvido ao que Ele está falando. Muitos aqui talvez estejam pensando: mas se eu já sou salvo, se eu já tenho o Espírito Santo, para que eu vou querer poder na minha vida? Para que eu vou querer ser revestido de poder sobre a minha vida? Sabe por quê? Para você sair da sua zona de conforto, irmão. O poder é para isso. Sair da tua zona de conforto. Você não faz nada sem poder, porque o Evangelho é poder. Paulo escreveu isso em Romanos: eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluias. Estou dando um ensinamento para que você possa mudar a sua vida em relação ao Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando eu estou, você está, nós não temos mágoa no nosso coração. Quando você está cheio, revestido, você não tem mágoa no seu coração. Você resolve todas as suas pendências, por assim dizer. Você morre para o mundo. Sabe que Atos capítulo 8, João ele é enviado para Samaria para orar para os samaritanos, para que eles pudessem receber o Espírito. João ele vai em Samaria, então ele vai e ele ora. Está lá em Atos 8,14. Só que é interessante, por que eu citei isso? Porque em Lucas 9, no versículo 54, esse mesmo João, ele queria orar a Deus para que Deus mandasse fogo do céu para matar o samaritano, porque o samaritano queria bater nele. Aí quando João está cheio do Espírito Santo, a mágoa cessou, as diferenças cessou. A única coisa que ele orou, impôs as mãos e falou: recebam o Espírito Santo de Deus. Por isso que você precisa ter na sua vida. Estar cheio do Espírito Santo não é uma opção para você, é um dever. Estou com febre e eu vou ser curado nessa noite. Posso ouvir um amém aí? É um dever para você ser cheio do Espírito Santo. É uma obrigação, você precisa ser. Todo crente tem que ser.
Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora faça uma análise, como está a tua vida hoje no quesito poder? Mediante a tudo que eu falei. Será que você tem poder de Deus na sua vida? Se coloca de pé nessa noite. Aleluias. Feche os teus olhos nessa noite. Eu sei que muitos estão cansados aqui, mas eu queria que você abrisse o teu coração nessa noite. Aleluias. 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 Perseveravam unânimes. Unânime. Glória a Deus.